Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa TVC com você. Uma ótima noite de quarta-feira. Obrigada desde já pela sua companhia aí do outro ladinho da tela, tá bom? Lembrando que estamos no canal 13 da NET e você também pode conferir toda a nossa programação agora, simultaneamente. Nós estamos no Facebook TVC Bauru e através do site tvcbauru.com.br. Hoje uma convidada para lá de especial, a doutora Paula Patrícia Zanotti. Tudo bem, doutora? Obrigada, Alessandra. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje a gente que agradece sempre, viu? Seja sempre bem-vinda da Clínica Esplena, viu? Um beijo para toda a equipe da Clínica Esplena. Hoje um assunto bem relevante e também bem preocupante, né, doutora? Hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo uterino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. Doutora, qual é a estatística atual? Bom, em 2013 foi comprovado mais de 5 mil mortes, né, pelo câncer de colo de útero, e de acordo com o INCA, em 2016 a previsão era de mais de 16 mil casos diagnosticados. Diagnosticado. É super agravante, né, doutora? Exatamente. É um problema de saúde pública. Saúde pública. Né? Extremamente preocupante. Já voltamos. TVC, a TV mais perto de você. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! TVC, a TV mais perto de você. Já voltamos por aqui com o programa TVC com você, hoje com a doutora ginecologista Paula Patrícia Zanotti, da Clínica Esplena. O assunto hoje é câncer de colo uterino, né, doutora? Doutora, o que é o câncer de colo uterino? Bom, o câncer de colo uterino é uma lesão invasiva decorrente da infecção pelo vírus do HPV, tá? Não tem como a gente falar do câncer de colo de útero sem falar do HPV. O HPV é uma infecção, tá, decorrente da transmissão sexual por um vírus que chama papilomavírus humano. É um vírus sexualmente transmissível que pode acometer um grande número da população, mas apenas 5% da população contaminada pode apresentar uma alteração precursora para o câncer de colo de útero. Apenas 5%. Então, é uma doença silenciosa. Exatamente. Você pode ficar por anos com essa doença sem ao menos sentir nada. Exatamente. Pelo HPV ser uma doença silenciosa e ter várias alterações precursoras que a gente pode fazer o diagnóstico precoce, o câncer de colo de útero pode demorar de 10 a 20 anos para ocorrer. Então, muitas vezes, quando você começa a ter algum sintoma, já é uma lesão bem invasiva. Bem agravado, e quando você vê, então, é irreversível, doutora? Não, quando ele é diagnosticado de forma precoce, ele pode ter até 100% de cura. Ai, que bênção, que bom, né, doutora? Já vamos mandar beijo aqui no programa? A Solange Silva, boa noite, amiga linda, boa noite, Sol, obrigada pelo carinho. Gliciane Minato, conhece? Conheço. Tá te assistindo lá com a gente. Lê Andrade, linda essa doutora. Realmente ela é maravilhosa, viu? Renata Birella, um beijo pra você, também pras meninas. A Renata Birella, ela que é idealizadora
do grupo Donas Empreendedoras, né, Rê? Um beijo para você, tudo de bom. Tipo de tratamento, daqui a pouquinho a gente já vai falar, tá bom? Só sobre o tratamento, tá? O Eduardo Fornaro, também Barra Bonita, assistindo a gente. A Silvia Helena Diegole Machado, a nossa psicóloga, um beijo para você, saudades. Taizinha Penha, doutora Paula, adoro. Tá com fãs hoje aqui, hein? São seus pacientes, doutora? Que delícia, todos ligadinhos aqui com a gente. Ótimo. Doutora, como pode se manifestar o câncer de colo uterino? Bom, o câncer de colo uterino, ele antes de apresentar uma manifestação clínica, ele pode passar desapercebido, como eu te falei, né? Então, assim, muitas vezes antes você tem uma contaminação pelo HPV, que pode ser uma lesão verrucosa, tanto vaginal, peniana e região anal. Quando o câncer de colo de útero já começa a dar sintomas, é uma infecção mais invasiva. Então, normalmente apresenta sangramentos persistentes, dor pélvica muito frequente, um desconforto abdominal e muitas vezes sangramento na relação sexual. Só que quando esses sintomas já são visualizados, já é uma coisa mais avançada. Então, assim, o câncer de colo de útero, quando ele manifesta sintomas, já é uma coisa mais profunda. Entendi. Até muitas das vezes, né, de repente a pessoa tem um ato sexual, sangra e acha que é normal. Né, é normal, vai passar, né? Mas esse sangramento daí, ele é contínuo, ele aparece em todas as vezes quando se tem Não, ele ato? pode começar com uma coisa assim, esporádica e começar a se agravar e até ter quadros hemorrágicos. Em graus avançados pode ter hemorragias persistentes. Doutora, a doença demora então para se desenvolver? Então, a infecção pelo HPV, ela é muito frequente, só que ela tem uma remissão muitas vezes espontânea. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que tem, não tem como datar quando que aconteceu, em que momento da vida dela. Certo. Pode passar desapercebido, pode negativar e pronto, passou. Vai ter um momento em que essa lesão vai começar a causar uma alteração celular, que a gente fala como se fosse uma lesão precursora. Então, essa lesão precursora, ela pode ser diagnosticada na coleta do Papa Nicolau, tá? Até ela se tornar um câncer de colo de útero, passa por vários processos. Então, isso pode ser um percurso de 10 a 20 anos até realmente a paciente apresentar um câncer de colo de útero. São estágios, é isso? Existem, assim, fases, situações que podem sugerir que aquilo ali, se não tratado, vai se tornar um câncer de colo de útero. Entendi. Por isso a importância, né, do exame. Isso, por isso a importância da conscientização da população na realização do exame, na prevenção ginecológica, porque você pode pegar em situações muito iniciais e Exatamente. 100% de cura nesses casos, né? Existem alguns riscos que favorecem no aparecimento? Sim, primeiramente, para você ter o câncer de colo de útero, como 90% dos casos das biópsias de colo de útero tem que ter a presença do HPV, então primeiro tem que ter a DST, que seria o HPV. Certo. Então, além do HPV, você tem que ter outros fatores, porque igual eu te falei, só 5% da população que é contaminada pelo HPV vai apresentar câncer de colo de útero. Então, esses 5% podem estar incluído um grupo de pacientes com doença imunossupressora, né, HIV, doença autoimune, pacientes que praticam sexo desprotegido, com múltiplos parceiros, que quanto maior o contato com diversos tipos de relacionamentos, você tem maior chance de se contaminar. Porque assim, o vírus do HPV, ele é o vírus da verruga, né? O HPV é a verruga. É uma verruga. Vamos imaginar então uma verruguinha. Imaginar que é uma verruga. Tá. Só que existem 150 tipos de HPV. Tá. Só que apenas 40 tipos são ávidos à região genital. Certo. Tá? E desses, existem 2 subtipos mais oncogênicos, existem outros, mas os mais oncogênicos, e aqueles que causam as lesões verrucosas. Entendi. Então, para você apresentar uma lesão, às vezes você tem estágios diferentes. Você apresenta a lesão verrucosa, e aí você pode apresentar depois, mais para frente, o câncer de colo de útero. Então, assim, pacientes tabagistas, porque tem um quadro imunológico baixo, ou às vezes tem mais predisposição. Quanto mais cedo você inicia a vida sexual, então quanto mais cedo você tem contato, mais cedo você pode adquirir
o vírus do HPV, porque quanto mais cedo você tem relação sexual, consequentemente corre o risco de ter mais parceiros durante a sua vida. Exatamente. E assim você ter um risco maior de contaminação. Uhum. Além disso, um fator também de imunossupressão é a própria gravidez. Então, tem na literatura que o número de paridades ou múltiplas paridades, quer dizer, múltiplas gestações, também é um fator de risco. Entendi. Doutora Valdirene Pitoli está com a gente, muito obrigada. Val, a Jodeli Ricaldes, doutora Paula, amo, muito querida doutora aqui, hein? Alessandra Jimenez, doutora Paula Patrícia, excelente profissional. Aproveite, né, aqui a Patrícia ao vivo com a gente, envie seu questionamento, sua pergunta, tire suas dúvidas com a doutora. Nós vamos para um rápido intervalo, doutora, em seguidinha tem mais TVC com você. Tá joia. TVC, a TV mais perto de você. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Já voltamos por aqui, canal 13 da NET, uma ótima noite para você, viu? Obrigada a todos pelo carinho.
Quem tá com a gente? Muita gente hoje aqui no meu programa, viu? Pacientes, então, em peso, doutora. A Elisana Oliveira, estamos juntas. Marinalva também. Milena Felix. Karina Secato, minha amiga querida, parabéns. Luísa, as vacinas para HPV que tomamos na escola são mesmo necessárias para a prevenção do câncer do colo do útero? Já Luísa vamos chegar lá, Fernanda. já vamos chegar lá. Então já vamos chegar lá. Vamos Aguenta um falar. pouquinho aí, querida. Fica tranquila que nós vamos falar de tudo. A Laila também está com a gente. Laila, um beijo para você. Beijo, viu? Laila. Ótima gestação. Qual a frequência ideal para coletarmos o Papa Nicolau? Nós vamos falar também, tá? Mas antes quero mandar abraço também para a Adriane. A Adriane está com a gente. A Sidoca, obrigada. A Renata e também as Marias. Luísa, Pedro, Sena, Gisele Menezes, um beijo. E a nossa querida advogada, a Silvia. Vamos lá, gente, o assunto hoje é câncer de colo uterino, um assunto muito importante, relevante. E vamos prestar bastante atenção em todas as dicas, em todos os detalhes da doutora Paula. Doutora, a endometriose possui alguma relação com o surgimento do câncer uterino? Não. Ao contrário do que se acredita, a endometriose é uma doença totalmente diferente, uma patologia totalmente diferente do câncer de colo de útero, tá? O câncer de colo de útero, ele não tem fator genético, tá? Ele por ele ser relacionado com o vírus do HPV, foi o que eu expliquei anteriormente, né? Ele é transmissão sexual, então ele não é um câncer genético. Muitas vezes chega e fala assim, nossa, doutora, minha mãe teve câncer de colo de útero. Foi um câncer de colo de útero, então foi exclusivo da sua mãe, não significa que você vai ter, tá? Certo. A endometriose é uma doença caracterizada como uma doença benigna, tá? Só que ela tem um acometimento, de certa forma, maligno, porque ela começa a comprometer um pouco a vida social da mulher, por causa das dores, tá? E ela tem uma fisiopatologia totalmente diferente do câncer de colo de útero, tá? A endometriose, ela é a implantação da célula endometrial, tá? Em região extrauterina. Então, assim, células da camada interna do útero, que é aquelas células que você descama quando você menstrua. Sim. São as células endometriais. Elas podem estar implantadas no próprio útero, ou nas trompas, no ovário, na cavidade, ou na bexiga, ou no intestino. Então, assim, e ela tem uma evolução benigna, tá? Apesar do desconforto, da dor, das limitações. O câncer de colo de útero não. Ele causa uma degeneração celular, ele causa uma decomposição, um tumor invasivo, ele pode causar vários outros problemas muito mais sérios, totalmente diferentes da endometriose. Não está relacionado, né? Não está relacionado com a endometriose. O câncer de colo do útero, se não tratado, pode evoluir para uma doença mais severa? Sim. O câncer de colo de útero, ele está localizado no colo do útero. Se ele não for diagnosticado de forma precoce ou se não for feito um tratamento de forma adequada, ele pode começar a invadir o órgão. Então, ele vai começar a invadir o colo, o canal cervical, o endométrio, o útero, trompa, ovário e chegar até a cavidade. Então, por ele ser uma patologia exclusiva do colo do útero, se ele for feito um diagnóstico precoce, você tem 100% de cura. Porque você tira o problema e o restante fica livre. Só que se você não tiver um diagnóstico precoce e não for feito um procedimento adequado no momento certo, ele vai invadir. E aí ele vai levar atingir os outros órgãos. Isso, ele vai atingir outros órgãos, vai acometer toda a pelve e vai começar a se invadir para outros órgãos. Entendi. Nós temos aqui uma imagem, o Josa vai colocar pra gente, eu gostaria que a doutora explicasse a respeito. Vamos lá? Fica à vontade, doutora. Bom, na primeira imagem você pode ver um colo normal, né? Uma cavidade pélvica normal, uma vagina, colo do útero. Um colo do útero, aquela imagenzinha pequenininha, é um colo do útero saudável. Certo. Tá? A segunda imagem, você já começa a ter uma alteração bem inicial, tá? Você começa a ter uma lesão pequena. Ela começa a se estender cada vez mais. Então, assim, o que mostra, assim, você tem o estágio 1, estágio 2, né, estágio 1B, fase final e estágio 2B. Então, esse câncer vai começar a invadir porções do colo do útero e do útero, até chegar ao ponto de atingir todo o órgão. Entendi. Lá embaixo tá o colo do útero saudável. Isso, é o colo do útero e o orifício. Tá? Aí começam a ter alterações celulares no colo do útero. Mas nessas fases você já consegue fazer o diagnóstico. Tá.
O problema é que muitas vezes, por ele não dar sintomas, passa desapercebido. E quando já está no estágio 2B, que é quando tem o sangramento, que é quando a paciente às vezes procura o ginecologista ou o serviço de saúde por um sangramento persistente, ou uma dor, ou às vezes um sangramento só na relação, ou começa às vezes com sangramento na relação, ou às vezes começa uma coisa muito mais persistente, um sangramento menstrual abundante, um sangramento, uma dor... Anormal. Sangramento a gente considera como sangramento anormal. Anormal. Doutora, qual a idade, ou a partir de qual idade, mais afeta nas mulheres? Bom, a contaminação do vírus do HPV pode ocorrer em qualquer idade a partir do momento que a mulher inicia sua vida sexual, tá? Certo. Só que tem comprovado que até os 30 anos, a mulher ela pode apresentar uma remissão espontânea do vírus do HPV, tanto que ela pode não levar a uma lesão precursora do câncer de colo de útero. Então, primeiro, como eu falei, para você ter o câncer de colo de útero, você tem que apresentar a contaminação pelo vírus do HPV. Se você não ter evolução desse vírus, você não vai ter o câncer de colo de útero. Então, até os 30 anos, a maioria dos casos acabam tendo remissão espontânea. Então, assim, de acordo com o INCA, o maior índice de mulheres que apresentam câncer de colo de útero é em torno de 40 a 60 anos de idade. De 40 a 60 40 a 60 anos de idade. Por quê? Porque às vezes é uma contaminação que passou desapercebida, ou na verdade às vezes não é percebida mesmo, mas assim, não foi feita uma coleta, passou-se 10 anos, 20 anos e aquele vírus continuou ali, fazendo uma mutação celular, causando essa alteração celular, essa alteração precursora, que evoluiu até causar o câncer de colo de útero. Como ela demora a aparecer, então é mais ou menos nessa faixa. Isso, então assim, o índice maior de diagnóstico de câncer de colo de útero é de 40 a 60 anos de idade. É uma doença silenciosa. Exatamente, por ela não dar sintomas. Ela é uma doença que vai acometendo aos poucos e por não dar sintomatologia nenhuma, a paciente às vezes não dá importância. Ela sempre acha assim, se eu não tenho sangramento, se eu não tenho corrimento, se eu não tenho dor, eu não tenho nada. Entendi. Só que ela acha que isso é o suficiente, mas a prevenção é o melhor tratamento de todos. Tratamento. Nós vamos falar já. Exatamente, porque se você faz o diagnóstico precoce, você pode resolver 100%. Né? Você pode resolver 100% dos casos. E é uma das perguntas mais frequentes quando nós vamos ao consultório, né? Nós vamos para um exame de rotina, acho que é a pergunta mais frequente da profissional a respeito se está em ordem ou atualizado o exame Papa Nicolau. Exatamente. Doutora, como é que é feito esse exame? Bom, o exame de Papa Nicolau, por que é Papa Nicolau? Na verdade, Isso, foi o idealizador do exame, né, da coleta do esfregaço cervical, chamava-se Papa Nicolau, né, o profissional. Então, ficou, assim, associado o exame Papa Nicolau, mas na verdade é uma citologia oncológica, é uma coleta do esfregaço cervical que é enviado para o laboratório e avaliado as células do canal do colo e do canal cervical, tá? É feito a partir da inserção, é inserido um aparelho chamado espéculo, tá? E é visualizado o colo do útero, tá? Se você for fazendo assim uma analogia, é como se você conseguisse ver exatamente eu olhasse lá no fundo da vagina e visse essa imagem, tá? A imagem de uma mão fechada. E aí é feito o quê? É feita a coleta com uma espátula de madeira das células do colo e com uma escovinha especial você faz a coleta do canal. E esse material é depositado numa lâmina, né, colocado um fixador e enviado para o laboratório. Interessante, né, gente? Nós vamos para um rápido intervalo, em seguidinha até mais TVC com você. Você tem perguntas, né, questionamentos para falar sobre o assunto de hoje, câncer de colo uterino, pode nos enviar através do nosso Face, TVC Bauru, e a gente já volta. TVC, a TV mais perto de você.
Da Nath Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. WhatsApp 99715-4069. Facebook da Nath Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Já estamos de volta por aqui. Uma ótima noite para você. Doutora Paula Costa Zanotti, da Clínica Esplena, com a gente hoje. A doutora é ginecologista e também obstetra, né? O assunto hoje estamos abordando aqui, para você que ligou a sua televisão agora, uma ótima noite para você. O assunto é câncer de colo uterino. Também, doutora, chegando perguntas através do nosso WhatsApp. Por gentileza, Josa, coloca o nosso WhatsApp 98815-6003. Pode nos enviar. A Fabiana pergunta, todo mundo tem células cancerosas? Não. Primeiro que células cancerosas está diretamente ligada a câncer, tá? Então, para você ter uma célula cancerosa, tem que ter câncer. Então, não é. O Papa Nicolau é para uma forma de rastreamento dessas células que um dia podem se tornar um câncer, tá? Então, assim, vamos tentar diferenciar um pouquinho as coisas, tá? O exame de prevenção, ele nada mais é do que uma forma de você rastrear pela coleta das células cervicais, células do colo do útero, se existe ou não essa alteração. E como eu falei, várias alterações, elas podem ser precursoras, elas podem vir muito antes do câncer acontecer. Certo. Então você pode pegar alterações inflamatórias, alterações mais avançadas de processo inflamatório que ainda não são câncer. Certo. Tá? O câncer é um estágio mais avançado, é uma coisa lá na frente.
né? Essa alteração celular você pode pegar no rastreamento do Papa Nicolau. Exatamente. Então, se houver uma alteração nessa célula, você já pode tratar para então não chegar até esse estágio do câncer do colo uterino. E assim, o exame de citologia oncológica, o Papa Nicolau, ele é um rastreamento para essas células. Quando você visualiza que existem várias alterações celulares até realmente você ter uma lesão que a gente considera de alto grau e dali sim se tornar um câncer de colo de útero, tá? Quando é feita a análise dessa lâmina e o patologista diagnostica que tem alguma alteração, aí você vai ter que usar de alguns artifícios para complementar esse diagnóstico. Entendi. Tá? Para aprofundar mais. Para ter certeza, para confirmar o que é. Entendi. Aí você direciona o exame a partir de uma colposcopia. A colposcopia é uma avaliação do colo do útero com lentes de aumento, como se fosse um microscópio gigante que a gente vai lá, passa algumas soluções específicas, tá? Que essas células do colo do útero vão reagir. Entendi. E de acordo com o que elas vão reagir, a gente vai falar, não, essa célula está reagindo de forma normal, essa célula não está reagindo de forma normal. Então, aqui tem alguma alteração. Então, ali eu vou dirigir, vai ser uma biópsia dirigida para tirar aquele pedacinho e mandar para biópsia. Então, assim, muitas vezes a paciente tem uma inflamação crônica, algum processo que fica naquela situação assim, aí a gente pede uma colposcopia para ter certeza, não é câncer, ou então, não, veio uma alteração de alto grau, ou então veio uma alteração de baixo grau, vamos fazer uma biópsia para confirmar se é só baixo grau que tem naquele colo do útero, e assim por diante. Então, a confirmação do câncer é feita a partir da biópsia. O exame de Papa Nicolau é uma forma de rastrear todas as possibilidades. E assim você fazer o diagnóstico precoce e ter uma chance maior de tratamento, né? Doutor, o exame Papa Nicolau, ele é indolor? Sim, é que muitas vezes você chega no consultório com certo preconceito. Nossa, minha vizinha falou que o Papa Nicolau foi horrível, tá? Mas você não sabe como que foi o momento dela, se ela estava ansiosa, se ela estava com uma infecção vaginal naquele momento, se ela estava com dor. Então, tudo isso interfere na hora de um procedimento ginecológico, que é uma coisa muito íntima, né? É uma coisa que você tem que se expor. Então, o exame ginecológico, ele tem que ser, assim, às vezes abordado de uma forma muito delicada. E é tão rápido, gente, a coleta é tão rápida. É um procedimento. Não é que dói, é um desconforto, né, doutora? Mas você tem que confiar na profissional, ficar à vontade com a profissional, que flui bem. Eu falo que às vezes, assim, se você tá relaxada, se você vai conversando tudo, às vezes as pacientes, você colhe o papo e você olha assim, a pessoa viria e fala, já acabou? Já. Mas assim, quando você tá tensa, tá nervosa, ele não é dolorido, ele é desconfortável. Eu falo para meus pacientes que é uma sensação de agonia. É uma coisa rápida. Rápido, como a doutora falou, tem um custo baixo. É um exame barato, é um exame que faz um diagnóstico de uma doença maligna, de uma doença que pode ser prevenida com um exame tão barato e que você tem, quando tem um diagnóstico precoce, você tem 100% de cura. Então, assim, por que não fazer? Por que não fazer uma coisa assim? Então, o câncer de colo de útero, ele está avançando exatamente pela falta de conscientização da população. Por quê? É um exame barato, é um procedimento simples, de baixo custo, que você não tem que arcar com o SUS. Ele incentiva, mas assim, às vezes é uma questão assim, às vezes cultural, de achar que não é necessário, mas realmente é necessário. Tá? Gente. E não é porque você teve um parceiro único na vida que não significa que você não possa vir. Às vezes pode acontecer. Ou até mesmo, às vezes as pessoas não têm essa conscientização de como pegar o câncer de colo uterino. As pessoas não sabem. É que nem as pessoas acham que pegam de outra maneira, não sabem que é por transmissão. O HPV, né, que é o precursor do câncer de colo de útero, ele é uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, você pega através do contato sexual, tá? A comprovação, assim, 100% de que é feita por manipulação de utensílios não é comprovado. Certo. Mas é contato vaginal, né? Genitália, contato oral e contato anal. Então, assim,
o HPV pode, tanto que o HPV ele é encontrado no trato da orofaringe, tá? Como lesões também de orofaringe, lesões do trato intestinal, região anal e região genital, tanto do homem quanto da mulher. Quanto da mulher. Doutora, as vacinas para HPV que tomamos na escola são mesmo necessárias para a prevenção do câncer de colo de útero? Luísa Fernandes. Sim, por quê? Quanto mais cedo você tiver a vacinação, porque assim, a vacinação foi escolhida nessa idade de 9 a 14 anos, exatamente porque você tem um fator imunológico muito bom e você tem uma produção de anticorpos muito alta, tá? Então, infelizmente, a única forma de você evitar o HPV é com a vacinação. Então, quanto mais cedo vacinar, maior a chance de você ter um índice de anticorpos e você ficar protegido contra os 4 subtipos que na verdade, existem 2 tipos de vacina atualmente, que são as bivalentes e as quadrivalentes, tá? Certo. Que as quadrivalentes são os 2 tipos mais oncogênicos, que é os 16 e o 18, e os 2 que causam mais lesões verrucosas, que é o 6 e o 11, tá? Então, a outra vacina, que é a bivalente, é só foco mais para os oncogênicos, que é 16 e 18. Então, assim, a vacina, ela vai prevenir exatamente esses vírus, né, essas cepas do HPV que causam maior índice de câncer de colo de útero, que são responsáveis por mais 75% do câncer de colo de útero. Mas não significa que essas mulheres, as meninas que foram vacinadas, elas não devem usar preservativo, não devem segurar. Não, elas devem continuar. Até porque... Estão protegidas 100%. Exatamente. Exato. Por quê? Porque além do HPV, você pode ter outras DSTs transmissíveis, né? Pela ausência do preservativo, HIV, sífilis, hepatite. Então, assim, não é só o HPV. E outra coisa, infelizmente... o preservativo, né, o preservativo masculino, ele não protege 100% do HPV, ele não protege. Eu vou explicar porque eu quero que vocês prestem atenção. Porque o HPV ele pode não estar só na região peniana ou na região da vagina, mas ele pode estar fora também, não estar só no canal vaginal, ele estar também na região da vulva, na região perianal, na região toda da genitália. Então, eu faço sempre essa analogia. A camisinha, ela vai proteger essa região do pênis e o canal, né, vaginal. Mas essa região que está em contato aqui, essa pubis, né, como que eu faço assim? Essa pubis, né, essa região toda que está em contato, vai ter o esfregaço e vai ter contaminação da pele. Então, ali você vai ter contaminação pelo vírus do HPV. E você vai apresentar aquelas lesões vaginais, lesões penianas, lesões em pubis no homem e na mulher e na região perianal. Por quê? Exatamente por quê? Porque a camisinha protege lá, mas não protege fora. Tá? Então, uma dica, né? É que a camisinha feminina ela tem uma proteção até maior que a camisinha masculina. Por quê? Porque ela reveste mais. Ela recobre toda a vulva. Então, você acaba plastificando, né, toda a pubis. Então, isso daí tem uma contaminação menor. Doutora, pois não. O problema é que a camisinha feminina ainda tem uma certa restrição das mulheres em fazer uso. Não, é verdade. É verdade. Doutora, eu fiz o exame Papa Nicolau. Quanto tempo, então, para refazer? Qual o intervalo de um exame para o outro com o tempo? Bom, na verdade, assim, essa questão do tempo, ela não tem um consenso, tá? De acordo com alguns compêndios clínicos, depois de 2 coletas anuais. 2 coletas anuais. Tá, 2 coletas anuais negativas, você pode fazer um intervalo de até 3 anos para a próxima coleta. Tá? Só que na vigência de algum sintoma, algum sangramento ou alguma inflamação, alguma queixa, sempre a orientação é procure o seu ginecologista, procure o serviço médico, tá? Porque assim, você pode se recontaminar nesse intervalo de tempo com outro parceiro e apresentar você de repente se contaminar por um vírus altamente oncogênico, que tem uma grande chance de ter uma mutação celular muito rápida e acontecer. Isso é raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes você, eu colhi papo 2 anos seguidos, troquei de namorado, tô sem usar preservativo, me contamino, não sei, não tô sabendo,
tive um quadro de imunológico muito baixo, o vírus foi lá e cresceu muito e fez uma alteração celular. E eu já assim, estou com sintomas. E nem tô com sintomas, nem tem sintomas. Você não tem sintomas, foi o que eu te falei. A maioria não tem sintomas. Aí quando você vai fazer uma coleta do colo, você fala, opa, não tinha, 2 anos atrás, de repente apareceu, aconteceu. Então assim, ou então você tinha o vírus de forma latente, tá? Nas citologias não apresentou, porque para o vírus apresentar uma lesão, ele tem que estar em forma ativa. Então muitas vezes na coleta ele pode estar em forma latente, e de repente você tem um quadro imunológico muito, assim, um quadro de deficiência imunológica, por algum fator de estresse, alguma outra coisa, e você de repente ter a ativação desse vírus e começar a ter uma alteração. Então por isso que assim, essa questão do período de coleta varia muito. Mas assim, de acordo com a INCA, por exemplo, eles falam anual, duas coletas anuais normais. Deu negativo, pode colher até 3 anos. Tá. Doutora, a Giuel está com a gente, adorando essa entrevista, parabéns, assunto importantíssimo. Solange Silva, parabéns, Alessandra, muito esclarecedor, me sentindo segura com as respostas e informações da doutora. Que legal. Tem mais perguntas aqui, doutora, chegando. Alguns hábitos aumentam as chances de ter a doença? É má higiene, né? Um hábito é má higiene, né? Tanto que já tem que os fatores de risco é a má condição de higiene, né? Mas praticamente a contaminação, né, do vírus do HPV, que é sexualmente, né? Tabagismo, sim, já tem como comprovado, né, na literatura que o tabagismo, baixa imunidade, quadros de imunossupressão como doenças crônicas, HIV, gestação, múltiplas gestações, processos que causam baixa da imunidade, né, se você tiver a presença do vírus, não esqueça. Você tem que ter contato ou DST, você tem que ter tido contato com o HPV e ele pode estar latente, mas por um quadro de uma outra alteração ou imunológica ou algum outro fator, você pode ter replicação desse vírus e causar lesão. Como prevenir essa doença, doutora, então? Basicamente é o uso do preservativo, né, e cuidados com a higiene, a vacinação é uma das, assim, a prevenção basicamente é a coleta do Papa Nicolau, porque infelizmente, assim, existe um alto índice da população, tá? Assim, as estimativas são de que até 2020 mais de 85% da população vai ter o vírus do HPV. Só que 5% da população vai apresentar alguma alteração, tá? Então, assim, o vírus do HPV, ele pode ter uma remissão espontânea. Então, uma pequena parcela vai causar alguma alteração. Entendi. Então, essa pequena parcela que pode se tornar um câncer de colo de útero. Só que isso pode ser prevenido com a realização do exame ginecológico, do exame de Papa Nicolau. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a doutora volta e vamos falar sobre o tratamento. Já voltamos. TVC, a TV mais perto de você. Danatti Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. Whats 99715-4069. Facebook Danatti Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A
A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução. Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Como é bom poder estar contigo, vendo a vida na televisão, abraçando a tua companhia, sempre ligado na programação. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. Noite e dia percorrendo a cidade no canal da alegria, a mais pura emoção. O que mais vale é a nossa amizade, levando a verdade ao teu coração. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC, a TV com você. TVC. TVC, a TV mais perto de você. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Já voltamos por aqui, Canal 13 da NET, o programa TVC com você. Assunto muito interessante, relevante também, preocupante, né? Hoje nós estamos falando sobre câncer de colo uterino com a doutora Paula Zanotti, da Clínica Esplena. A Regiane está com a gente, muito obrigada pelo carinho. A Adri também, adorei, muito bom, seja bem-vinda, tá bom? Quero mandar um beijo também para a Franciele. Hoje estava saindo da cabeleireira Bruna Cassoli, né? Eu saindo, ela entrando, que semana passada ela ganhou uma hidratação. Aqui estava feliz da vida, aí a gente se abraçou. Como é gostoso também, né? Você se sente também assim com as pacientes? Lógico, nossa, quem não fica feliz? Gostoso, faz parte da nossa vida, que é a nossa profissão, né? Nossa com certeza. Vida, com todo amor. Vamos falar sobre o tratamento, doutora. Como é feito o tratamento? Quando diagnosticado? Quando diagnosticado câncer, não estou falando quando diagnosticado as lesões precursoras. Quando diagnosticado câncer, você tem que fazer um estadiamento. O que é o estadiamento? É avaliar o tamanho da lesão, a extensão da lesão e avaliar também o perfil da paciente. Se é uma paciente que já tem um número de, a gente fala paridade, né? Ou o número de filhos já consolidados, se não tem interesse de engravidar, se é uma paciente que já tem mais... Tudo isso o que vai depender do tratamento também é qual é o perfil da paciente e das condições físicas. Certo. Porque se for uma paciente que já está debilitada, que já tem um tumor avançado, então aí o tratamento é outro, porque assim, consiste na maioria das vezes na cirurgia, na retirada do tumor, né, na retirada do câncer, né, e em determinados casos a radioterapia ou a quimioterapia. Então às vezes a extensão do tumor, ela está tão invasiva, ela já não está mais tão só na região do colo do útero, igual aquela foto, ela já invadiu o canal, já invadiu o útero. Então, muitas vezes o tumor não dá para ser retirado, porque às vezes ele pode acometer a pelve, ela pode acometer massas que podem comprimir circulação, o abdômen. Então, assim, começar a ter perda de peso, assim, situações avançadas mesmo de câncer. Tem pacientes que chegam que não fazem ideia do que está acontecendo. E às vezes é um câncer de colo de útero, começou com câncer de colo de útero. Está avançadíssimo. E nesse caso seria a cirurgia, retirada total? Nesses casos, às vezes o procedimento
é, às vezes, aliviar a dor do paciente com quimioterapia ou radioterapia para, às vezes, uma posterior cirurgia. Então, Entendi. tudo vai depender do grau do tumor, do avanço do tumor e das condições físicas e das condições da paciente. Lógico, se for uma paciente que tem um câncer avançado, não tem mais como ela, né, pensar em ter uma gestação. Mas se é um procedimento inicial, que dá para ser retirado apenas uma porção do colo, uma porção do útero, é feito esse procedimento. Então, depende da idade da paciente, se já tem filho, se não tem, se já tem prole consolidada, que a gente fala. Aí sim vai ser determinado o melhor tratamento para a paciente. Chegando uma pergunta aqui para a doutora, da Elisana. A menstruação irregular pode ser indício de problema de saúde, doutora? Sim, assim, existem várias coisas que devem ser investigadas num ciclo irregular, né? Se ela tem alguma alteração de tireoide, por exemplo, que é uma coisa que pode interferir no ciclo menstrual, se ela tem alguma alteração nos ovários, uma síndrome dos ovários micropolicísticos, pode dar uma irregularidade menstrual. Então, assim, a irregularidade tem que ver exatamente qual é o perfil menstrual dessa mulher nos últimos 4 meses, para tentar ver qual é o intervalo que ela tem. Se é um intervalo muito irregular ou se é um intervalo compatível, porque às vezes ela faz uma conta assim, eu não menstruo de 28 em 28 dias. Mas às vezes o ciclo natural é de 25 a 35, então ela pode ter esse intervalo natural. Então, às vezes não é um ciclo exato, não vai descer sempre na mesma data. Então, assim, dependendo do que é essa irregularidade, ela fica 2, 3 meses sem menstruar? Ou ela menstrua a cada 15? Sim, tem que fazer uma investigação que alguma coisa tem alterado. Ou às vezes uma disfunção hormonal, às vezes uma disfunção tiroidiana, às vezes uma alteração ovariana. Tem que ser investigado, sim. Entendi. Doutora, é normal a duração de quanto tempo de menstruação? Isso pode variar muito, tá? Pode variar, depende em torno de 3 a 7 dias. Isso depende tem que ser avaliado de cada caso, hein? É uma coisa muito individual. Tem mulheres que ciclam e tem fluxo de 2, 3 dias, tem mulheres que tem fluxo de 7 dias escasso, tem mulheres que tem fluxo intenso. Tudo vai depender do que tem dentro desse pacote, né? Se tem cólica, se tem coágulo, se tem mal-estar, mas tudo é bom isso. ser investigado. Tudo tem que ser investigado de uma forma individual, né? Não tem uma forma de bolo pra gente falar. Verdade. O meu é igual ao seu, o meu é igual ao seu, o meu é só... Não existe, não existe. A Carla participando com a gente. Carla, boa noite. O tratamento deixa a pessoa mais fraca? Os efeitos colaterais mais comuns, doutora, da quimioterapia? Infelizmente, né, o tratamento quimioterápico ele é extremamente agressivo, né? Então, assim, você tem que pôr na balança. A quimioterapia vai aumentar a expectativa de vida do paciente, tá? O câncer de colo de útero é uma doença invasiva que vai ter uma piora progressiva e vai cada vez debilitar a paciente cada vez mais. A quimioterapia, muitas vezes, você consegue fazer o procedimento cirúrgico depois e a paciente ganha muito mais tempo de vida depois disso. Tá? Às vezes é uma fase transitória, tá? E infelizmente a quimioterapia ela pode em algumas pacientes não ter tantos efeitos colaterais, mas em outros tem um efeito colateral importante. Então isso é uma coisa muito variável, né? E depois diagnosticado, né, a doença, o câncer, é muito importante o apoio da família. Exatamente. A compreensão de todos, não é verdade? Que é a hora que a pessoa está totalmente fragilizada. Exatamente. Né? A partir do momento que você faz o diagnóstico, não é só aquele trauma de estar carregando aquela prova, nossa, estou com câncer, né? Isso ainda a gente tem esse estigma ainda, né? De estou com câncer e agora o que vai ser? Não, tem que ter um apoio, a forma como você tem que dar o diagnóstico para o paciente, a forma como você tem que abordar a família e fazer um acompanhamento, às vezes, psicológico de não só da paciente, mas da família em si, para saber lidar com esse problema. Exatamente. E saber fortalecer e não deixar a pessoa fragilizada, porque se você não tiver um ambiente saudável, você entra em depressão, né? Então, por isso que você tem que ter um ambiente saudável, em que você possa ter força, se agarrar. Até mesmo para se ajudar no tratamento, né? Isso é muito importante, porque às vezes se você se entrega, se você não luta, você acaba ficando mais debilitado e você acaba, não dando seguimento. Então, se você tem força de vontade, se você quer lutar, você tem algo até para passar para outras pessoas, né? Ser um exemplo, com certeza. E eu tive uma experiência nisso hoje. Uma paciente que fez um diagnóstico, né, de um câncer de vagina.
E ela é super alta astral, né? E ela falou que ela vai na químio e ela conversa com as outras pessoas e todo mundo fala, nossa, mas você tá com câncer? Não, eu tô, mas eu vou me curar, eu tô lutando, eu tô vivendo um dia de cada vez, e é assim que tem que ser. Eu tive um exemplo na família, uma pessoa muito perto, a minha comadre, infelizmente ela faleceu, né? Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então ela ficou muitos anos internada, mas a força de vontade, o alto astral ficou na memória de todos. Ela dava uma lição de vida a todos. Ela falou, mas por que você está triste? Eu estou doente. Eu estou doente, mas eu vou me curar. Então ela tinha essa força nela. Só que muitas vezes essa força não vem da pessoa. Às vezes a pessoa também não está pronta para ter toda essa força. Por isso que a família, o apoio da sociedade, o apoio do assistente social, da psicóloga, às vezes tem que ter um apoio multifatorial, assim, para enfrentar, um multiprofissional exatamente para ela poder conseguir seguir adiante, né? E mesmo depois que você tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, que é feito o tratamento, você continua fazendo o seu segmento. Muitas vezes você recebe alta do hospital, né, do centro oncológico que você está fazendo o tratamento, mas você depois tem que fazer um segmento. Porque você não é só o colo do útero, você tem você é um conjunto, né? Você tem que se cuidar emocionalmente, psicologicamente, você tem que continuar. Às vezes você fala, nossa, eu tratei um câncer de colo, esqueci da minha mama. Esqueci que eu tô com uma pinta aqui. Então, assim, lógico que você não vai ter que ficar neurótico, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, que você não pode se esquecer do todo, né? E você tem que continuar fazendo seus exames de rotina, e continuar procurando um profissional de saúde para fazer todo o seu acompanhamento, né? Quero agradecer, primeiramente, a doutora Paula. Venha sempre, volte sempre. Maridão da doutora, muito obrigada, viu? Hoje ele está em casa, está cuidando das filhonas. Ele está de babá hoje. Ele está de babá hoje, viu? Quero agradecer também imensamente, né, a Clínica Esplena, né, por, é claro, nos conceder essa entrevista com a doutora e também os nossos patrocinadores. Vamos lá, Josa. Bruna Cassoli, especialista em cabelos loiros. Veja só essa grande profissional que ela faz. Antes e depois. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. Bruna Cassoli, especialista em cabelos loiros. Faz uma reconstrução capilar. Olha, o antes e o depois, doutora. Ela é maravilhosa. Temos mais imagens. Bruna Cassoli, 98824-6475, especialista em cabelos loiros. Esse dourado, para tirar um dourado desse não é fácil, doutora? Nossa, deu até vontade de ficar loira, hein? Bruna Cassoli, um beijo para você. Lá também você encontra esteticista, né, a Kelly, massagem corporal e facial e tratamento para acne. Tem rapidinho aí a foto? Antes ou depois, primeira semana e a segunda semana. Vem a adolescência, né? Aí vem as espinhas, fase super difícil. Jolie Modas, a moda ao seu estilo. Azarias Leite, em frente ao beco. Look da Alessandra Clemente de hoje. Olha que linda. Tá bonita essa modelo. Faz até pose para tirar a foto. Vê se pode, Nota doutora. 10, hein? Tá pop, hein? Tá pop. É linda a camisa. Não sei como é que chama. É tricô, né? Isso aqui é tricô, né, doutora? É tricô. E Capas Miravini, 3245-7901. Danate Confeitaria, pensou em doces, pensou em Danate Confeitarias. Capas Miravini, você entra no Face do Capas Miravini, você vê todo o trabalho excelente do seu Miravini. E Danate também, entra no Face, tá bom? Danate Confeitaria. Vou ficando por aqui, uma ótima quarta-feira a todos. Restinho aí, né, de noite aí de quarta-feira. E a gente se encontra semana que vem. Beijo, doutora. Tudo de bom. Beijo, obrigada pelo convite. A toda a equipe da Clínica Esplena. Tchau, tchau e até quarta-feira que vem com TVC com você.